Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Dentro de alguns instantes, iremos dar início, certo? A mais uma das palestras, né? Da 12ª edição do CCNEP, né? Que são os cursos e conferências em neurociência, certo? Queremos agradecer a disposição, mais uma vez, né? Do professor mestre Francisco Diego Rabelo da Ponte, né, ele que já está aqui com a gente, certo? E dentro de alguns instantes estaremos dando início a esse momento tão importante de construção científica, tá bom? Queremos agradecer a todos que colaboraram com esse evento, né? Dentre eles, nós recebemos o apoio de um patrocinador, certo? E eu vou estar informando para vocês agora, bem como também está apresentando o professor, certo? O nosso patrocinador oficial é o Dr. Evaldo Onf, né, que trabalha com cirurgia maxilofacial e implantes dentários. Né? Durante toda a apresentação, você vai estar obtendo informações, né, sobre esse patrocinador. Então, você que tem interesse em saber mais sobre o trabalho do colega, em conhecer sobre o que é que ele tem feito, né, você pode acessar as redes sociais, certo? Que lá vai ter todas as informações, assim como também estaremos passando no decorrer de todo evento, né? Mais uma vez, eu quero agradecer a disposição do professor, né, Francisco Diego, ele que abordará a temática nessa tarde, né, do uso de inteligência artificial na identificação de distintas trajetórias dos transtornos mentais ao longo da vida, né? Vou trazer uma breve biografia para que vocês conheçam um pouquinho sobre o professor, né? Ele vai trazer mais informações sobre ele, nada melhor do que o próprio professor para falar sobre si, né? Mas, a princípio, né? O professor, ele é mestre, né, em psiquiatria e em ciência do comportamento na UFRGS, né? E doutorando pelo mesmo programa, e além do programa de tripartite de pós-graduação em psiquiatria translacional do desenvolvimento na USP, Unifesp e UFRGS, certo? Então, professor, como eu falei, né? Ninguém melhor que o senhor para falar mais sobre o trabalho que vem desenvolvendo, né? É uma grande honra estar recebendo o senhor aqui nesse momento. Fique à vontade para explanar esse conteúdo tão belo. Nós que fazemos a Comissão Geral de Organização do evento, agradecemos muito a sua participação, assim como também todos os ouvintes desse evento. Fica muito grato pelas contribuições científicas que o senhor trará nesse momento para nós. Eu passo a fala para o senhor para que o senhor possa compartilhar o seu material e se apresentar melhor. Muito obrigado. Meu nome é Francisco Diego Rabelo da Ponte. Eu sou graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Tenho mestrado e atualmente estou no último ano de doutorado em Psiquiatria e Ciência do Comportamento pela URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, aqui eu botei Porto Alegre, né, porque eu não atualizei essa página, mas atualmente estou na Universidade Central de Lancashire, aqui no Reino Unido, por isso que está à noite, tá tudo escuro e tá com as lâmpadas acesas, então é por isso. E também estou fazendo um doutorado de tripla diplomação, como foi dito anteriormente, em Psiquiatria Translacional do Desenvolvimento, que é um programa de triplo diplomação entre URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, a USP e a Unifesp. Então, desculpa. A proposta da minha apresentação hoje é falar sobre o uso de inteligência artificial na identificação de distintas trajetórias dos transtornos mentais ao longo da vida. É um nome Professor, com grande. licença. Oi, A oi. sua tela não está em tela cheia. Se o senhor puder compartilhar no formato tela cheia. Ué, sério? Sim. Deixa eu ver agora. E agora? Bom, agora sim. Ótimo. Porque para mim aparecia a tela cheia, acredita? Agora está excelente. Obrigado. Tá, perfeito, obrigado por ter falado. Então, é basicamente isso. Eu tenho trabalhado com essa temática desde do mestrado e tenho continuado trabalhando com isso no doutorado e agora como pesquisador visitante aqui no Reino Unido. Então, gente, o que é inteligência artificial, né? É um nome que está bem em voga.
Mas, basicamente, a inteligência artificial é um campo interdisciplinar que nasceu na ciência da computação, e ela tem diversos nomes, né? Chamado de IA, ou inteligência de máquina, e tem um termo também em inglês, mas basicamente é um tipo de inteligência demonstrado pelas máquinas, que é um pouco diferente da inteligência humana, né? Ela aprende baseado no modelo que você fornece anteriormente, e assim a máquina consegue predizer um evento futuro baseado no que ela aprendeu anteriormente. Esse é um conceito bem grosseiro, porque senão vamos tomar muito tempo. Mas o que é importante saber é que a inteligência artificial, ela é um campo interdisciplinar que envolve ciência da computação, ciências da natureza, engenharia, matemática, estatística, e tem aplicabilidade em diversos outros campos, como na robótica, né? Atualmente tem sido muito utilizado cirurgia assistida por robôs, acompanhada por robôs, feitos por robôs. Tem utilizado muito chatbots, né, que é um campo específico de processamento de linguagem natural. Possivelmente você já deve ter conversado com algum chatbot de algum banco, de uma empresa de telemarketing, de uma empresa telefônica, e os chatbots têm sido muito utilizados para tratamento de diversas condições de transtornos mentais. Tem feito vários ensaios clínicos avaliando a aplicabilidade e eficácia de chatbots para redução de sintomas psiquiátricos. E também a gente vê muito no nosso dia a dia que é a compra personalizada, né? Você compra um objeto A e a partir desse objeto A aparecem diversas sugestões de outros objetos que você pode adquirir também. E o catálogo de algumas empresas de streaming te sugere filmes ou séries baseados também em algoritmos de inteligência artificial, baseado no tipo de filme que tu gosta, no tipo de série, se é romance, se é drama, se é uma série longa ou curta. Então, o algoritmo consegue fazer essa personalização. Em termos, no campo da medicina, a inteligência artificial, da medicina como um todo, ela tem sido bastante utilizada. Aqui é um paper publicado em 2019 sobre o uso de inteligência artificial para diagnóstico de lesões na tireoide. Aqui também é o uso de inteligência artificial para probabilidade na detecção de câncer de próstata. E aqui é um paper falando sobre como é o uso de Deep Learning, que é uma sub-área da inteligência artificial, para predizer precocemente quem tem prejuízo cognitivo moderado para doença de Alzheimer. Então, o uso de inteligência artificial é muito interessante porque eu consigo predizer um evento futuro, dando probabilidades, para que assim a gente possa intervir precocemente e evitar um desfecho mais difícil, né? Por exemplo, uma coisa muito comum em predição é a previsão de tempo, a predição meteorológica, né? Que é um fenômeno bastante complexo também e que muda basicamente de hora em hora. Em algumas regiões, a previsão meteorológica é muito útil, em outras não tanto, porque depende de diversos fatores. Enfim, é um exemplo prático do dia a dia de como é feito essas predições baseadas em inteligência artificial. Então, qual é a aplicação disso para a psicologia, para a psiquiatria, para as neurociências como um todo? Recentemente, esse ano, o grupo de pesquisa na qual faço parte no Brasil publicou um editorial no Canadian Journal of Psychiatry, chamado Precision Psychiatry: The Future is Now, que é basicamente a gente discute, esse foi um editorial entre a Universidade do Rio Grande do Sul e uma universidade canadense chamada McMaster, que basicamente a gente discute qual é o futuro da psiquiatria na área da inteligência, na época da inteligência artificial.
na época das informações digitais. E aí esse campo específico é chamado de psiquiatria de precisão, que é basicamente você fazer uma intervenção específica para cada indivíduo, baseado em predições futuras, né? Baseado em tentar reverter um quadro naqueles sujeitos que estão em ultra raw risk, que estão em alto risco para desenvolver uma condição psiquiátrica, por exemplo. Aqui é um outro paper, foi publicado alguns anos atrás, em 2018, que basicamente, que também é do meu grupo de pesquisa no Brasil, com também essa universidade canadense. Perdão. Que a gente utilizou as cartas da Virginia Woolf, que é uma famosa escritora daqui do Reino Unido, que já morreu, para tentar detectar se ela mudou o tipo de sua escrita antes de sua morte por suicídio, né? Antes das suas tentativas de suicídio. Possivelmente ela possuía transtorno bipolar, não sabemos bem, mas a sua morte foi por suicídio. Então, e aí a gente utilizou as cartas, somente as cartas dela, as cartas pessoais que ela trocava com outras pessoas, e dividimos essas cartas em 2 períodos distintos. As cartas usadas por Virginia Woolf quando ela estava sem sintoma, né, estava em remissão, e as cartas 60 dias antes da sua tentativa de suicídio, certo? E aí a gente jogou e o algoritmo conseguiu detectar diferenças nos padrões, certo? Isso aqui é chamado de nuvem de palavras. Basicamente, quando ela estava sem sintomas, ela usava na sua escrita diversas palavras no tempo presente ou no sentido imperativo, como escrever, pensar, ver, shall, tipo, devemos fazer tal coisa, né? Devemos isso, que dá uma ideia de desejo, de coisas futuras, certo? Também ela utilizava bastante adjetivos, como better, como melhor, ótimo, esperança, bom. E também o tamanho dessas palavras aqui indicam também o número de frequência que ela utilizava esses termos. Já no período antes da sua tentativa de suicídio, ela utilizava já palavras no passado, que são 2 verbos no passado em inglês, dizer e vir, e muitos verbos no negativo, como não posso, não, nunca. Aqui também pode ser traduzido como nada, nunca. Isso é bem interessante porque aqui você consegue ver uma diferença, uma assinatura do suicídio, né? Colocada realmente num papel. Aqui é um paper muito interessante publicado, eu não lembro direito o ano, não sei se foi 2019 ou foi 2020, que basicamente tem um fenômeno chamado de efeito Vetter, né? Tem um autor alemão, que é o Goethe, que ele escreveu um livro chamado As Cartas do Jovem Vetter, né? E esse livro acabou influenciando, podemos dizer assim, muitas mortes por suicídio aqui na Europa durante a publicação desse livro. E esse fenômeno de suicídio copiado, podemos dizer assim, que a tradução é meio ruim, de suicídio influenciado por outros suicídios, é chamado de efeito Vetter. A gente sabia que o efeito Vetter era bastante comum por pessoas próximas, assim, da pessoa que morreu por suicídio, né? Mas não se tinha evidência de que o efeito Vetter podia estar presente nas mídias sociais, né? Então, esses autores investigaram o impacto do suicídio em 18 grandes celebridades japonesas no Twitter e sua relação com o aumento de número de suicídio no Japão durante o mesmo período, de 2010 a 2014. Eles analisaram 1 milhão de twitters publicados por pessoas do Japão, certo? Então, basicamente, utilizando algoritmos de inteligência artificial, até que o ano foi 2018, perdão, os autores conseguiram identificar que as pessoas
começavam a tweetar um Twitter com tom de surpresa, certo? E isso tinha uma associação com o número de suicídios no país durante esse mesmo período, e também tweets com tom de tristeza, que também tinha uma associação positiva com o número de suicídios no país, certo? Esse campo especificamente é chamado de processamento de linguagem natural. Então, ele basicamente processa suas palavras de acordo com dicionários semânticos. As palavras são classificadas de acordo com o sentido emocional, geralmente, certo? Então, tem palavras que são classificadas como surpresa, como raiva, tristeza, desesperança, depressão. Tem diversos tipos de dicionários e vários pesquisadores têm avaliado a aplicabilidade desses dicionários, dessas classificações semânticas no contexto do mundo real, podemos dizer assim. Então, basicamente, esse paper mostra que, sim, o efeito Vetter, que é o suicídio copiado, podemos dizer assim, também acontece no Twitter, né? E que tem uma relação entre os tweets. Então, basicamente, continuando nessa mesma linha de raciocínio sobre o uso de inteligência artificial para a área de saúde mental, psiquiatria, psicologia, psicopatologia, os pesquisadores começaram a se perguntar: será que as pessoas com transtorno depressivo maior são todas iguais em relação à sua sintomatologia? Os seus sintomas são todos iguais? Podemos classificar as pessoas com TDM como sendo um transtorno único? Se sim, todas as pessoas com transtorno depressivo maior responderiam iguais às medicações antidepressivas, porque se todas as pessoas com transtorno depressivo maior são iguais, elas deveriam responder aos antidepressivos de forma igualitária. Não poderia ter uma diferença na taxa de resposta entre as medicações psiquiátricas, especificamente os antidepressivos. Para isso, os pesquisadores publicaram um artigo no JAMA Psychiatry, que é uma importante revista de psiquiatria, e eles avaliaram a eficácia e a eu não sei falar essa palavra em português, preditibilidade traduzida, de tratamentos antidepressivos. E eles utilizaram uma abordagem chamada abordagem de cluster, que é um tipo de algoritmo de inteligência artificial. Eles tentavam responder essas duas perguntas que eu fiz para vocês. Então, basicamente, os autores encontraram 3 tipos de depressões, certo? Entre todas as pessoas que tinham transtorno depressivo maior, eles identificaram que existia, na verdade, 3 tipos de transtorno depressivo maior. Um que eles chamavam, cujo sintoma central era o sono, no caso, insônia, que as pessoas tinham insônia no meio da noite, uma insônia tardia, diversos tipos de insônia, certo? Um segundo grupo de pessoas com transtorno depressivo maior foi classificadas como tendo sintomas emocionais, basicamente, como perda de energia, dificuldade de concentração, perda de interesse, humor triste e sentimento de inutilidade, de não se sentir útil, né? E teve um terceiro grupo que eles identificaram que eles chamaram de transtorno depressivo maior atípico. Por quê? Porque eles realmente tinham sintomas atípicos de depressão, como agitação psicomotora, ou retardo psicomotor, ideação suicida e hipersonia. Então, a partir dessa classificação, achei muito interessante esse trabalho, porque eles foram avaliar que subtipo de transtorno depressivo maior responderia melhor às medicações. Então, e aí eles compararam diversas medicações, como doloxetina, escitalopram, fluoxetina, paroxetina e o placebo. E 2 doses de doloxetina. Basicamente, as pessoas que tinham transtorno depressivo maior do tipo emocional, podemos dizer assim, né, com sintomas mais emocionais, respondiam bem, basicamente, a maioria das medicações. E as pessoas que tinham prejuízo no sono, que era basicamente um tipo de transtorno depressivo maior, com mais sintomas relacionados ao sono, respondiam moderadamente,
aos antidepressivos. Já as pessoas com sintomas depressivos, com transtorno depressivo maior, porém classificados como atípicos, eles não respondiam bem às medicações antidepressivas. O que é muito interessante, porque assim a gente consegue ver uma trajetória da resposta desses diferentes tipos de transtorno depressivo maior. E nós não podemos considerá-los como sendo um único grupo, porque, como vocês viram cada grupo, subgrupo de pessoas com TDM respondiam de forma diferentemente, uma da outra, aos antidepressivos. Saindo um pouco do transtorno depressivo maior, indo agora ao transtorno bipolar, porque basicamente a minha área de estudo são os transtornos de humor e primeiro episódio psicótico. Então, é o que eu vou falar basicamente mais sobre isso com vocês. O transtorno bipolar, ele apresenta um curso progressivo após o início da doença. É o que muitos autores têm hipotetizado. Basicamente, como é o curso do transtorno bipolar, certo? Em relação à cognição especificamente. Essa linha cinza são pessoas com transtorno bipolar, a linha preta são as pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno psiquiátrico, e a linha preta pontilhada são as pessoas diagnosticadas com esquizofrenia, certo? No início da infância, segundo esse modelo da Lewandowski, de 2011, as pessoas que têm transtorno depressivo maior, na infância e na vida adulta, possuem um desenvolvimento cognitivo similar às pessoas que não têm essa condição clínica, certo? Hoje em dia não é um pouco polêmico essa afirmação que eu estou dizendo para vocês, porque alguns autores dizem que não, que na verdade as pessoas com transtorno bipolar apresentam uma performance cognitiva acima das pessoas não afetadas, e outros dizem ao contrário, que tem um funcionamento mais similar da esquizofrenia. Enfim, é uma área cinzenta ainda na psiquiatria. Mas voltando, que essa ideia já está um pouco mais... Esse paper da Lewandowski é um paper seminal, por isso que eu trouxe para vocês. E a esquizofrenia, ela, na vida, já na infância, a pessoa que tem esquizofrenia já apresenta um deterioro cognitivo bem acentuado, diferente das pessoas com transtorno bipolar. E as pessoas com transtorno bipolar, a partir do primeiro episódio da doença, elas têm um curso progressivo da doença. Elas vão ter, a cada episódio de humor, a sua cognição vai deteriorando progressivamente. Então, a partir disso, alguns pesquisadores têm se perguntado, neuropsicologicamente, será que todas as pessoas com transtorno bipolar apresentam esse curso progressivo, que a cada episódio de humor elas ficam mais prejudicadas cognitivamente? E por que é importante saber disso? Porque para eu poder tratar e desenvolver intervenções neuropsicológicas e psicoterápicas e até mesmo farmacológicas específicas para cada tipo de pessoa com transtorno bipolar. Então, há diversos papers recentemente publicados e que já estavam bem consolidados na literatura de que nem todas as pessoas com transtorno bipolar apresentam um curso progressivo. Algumas sim, outras não. Alguns apresentam um prejuízo cognitivo muito acentuado, outros um prejuízo cognitivo moderado, como aqui, certo? Um prejuízo cognitivo muito acentuado. Às vezes é comparado às pessoas que têm esquizofrenia. O prejuízo cognitivo moderado, eles apresentam prejuízos cognitivos em determinadas funções cognitivas, como controle inibitório, velocidade de processamento, e etc. E memória verbal. A única que está bem consolidada até agora é a questão da memória verbal, que a gente sabe que os pacientes com transtorno bipolar, basicamente, a maioria deles tem um prejuízo na memória verbal. E tem um outro grupo de pacientes com transtorno bipolar que tá tudo bem, tá? A cognição deles está muito similar à das pessoas sem nenhuma condição psiquiátrica, certo? E aqui, nesse gráfico, quanto mais baixa a pontuação, é a pior o desempenho cognitivo deles nesses testes neuropsicológicos. Então, como eu disse para vocês, nem todos os pacientes com transtorno bipolar vão progredir da mesma forma. A gente não pode considerar
as pessoas que têm um determinado tipo de transtorno psiquiátrico, principalmente os transtornos de humor, como é o caso que eu estudo, como um grupo único. Então, são transtornos bastante heterogêneos. E nesse caso aqui, os autores, que a Emma Bora, que é uma autora bem famosa, conhecida no campo, utilizou algoritmos de machine learning, de inteligência artificial, para identificar esses tipos de padrões diferentes. Então, se nem todos os pacientes com transtorno bipolar vão progredir da mesma forma, então, o que determina cada trajetória? O que determina a pessoa tá bom, tá mal, tá ruim? Então, essa foi uma pergunta que eu tive, que esse foi um paper que eu publiquei. Esse foi um paper também premiado na International Society for Bipolar Disorder em 2019 na Austrália. E aí eu tentei responder o que determina cada coisa. Basicamente, é uma amostra de pacientes com transtorno bipolar no Brasil e na Espanha, certo? E pessoas sem nenhum tipo de transtorno psiquiátrico. E nós verificamos 3 tipos de padrões, certo? Utilizando algoritmos de machine learning, que é o similar, corrobora com os antigos achados de Emma Bora, de Lewandowski, etc. Que tem um grupo de pessoas com transtorno bipolar similar aos controles, as pessoas têm a condição clínica, tá? Que é essa linha preta, e essa linha cinzinha pontilhada são as pessoas sem a condição clínica. Essa linha cinza aqui que eu estou passando, cinza mais escuro, são pessoas com transtorno bipolar, mas que têm prejuízos cognitivos em determinados campos. Por exemplo, em memória de trabalho, um pouco em memória verbal de curto prazo, um pouco de prejuízo na flexibilidade cognitiva. Já há pessoas com transtorno bipolar que têm um prejuízo severo na cognição, com basicamente todos os domínios cognitivos afetados, prejudicados cognitivamente. Então, eu utilizei outro algoritmo chamado árvore de decisão para conseguir identificar o que caracteriza cada pessoa, o que determina a trajetória de doença de cada pessoa. Por que umas pessoas com transtorno bipolar estão intactos, seletivamente prejudicados, e outros severamente prejudicados. Então, basicamente, o que tem determinado são os anos de educação. Os anos de educação é o principal fator que determina a trajetória de doença nos aspectos cognitivos, certo? Eu falo exclusivamente de cognição entre pessoas com transtorno bipolar. Ter mais anos de educação, em seguida vem o número de hospitalizações. Por que o número de hospitalizações? Porque quando a pessoa é hospitalizada, uma pessoa com transtorno bipolar é hospitalizada, indica que ela está numa crise, numa crise não é o termo mais apropriado, num episódio de humor muito agudo, muito severo, a ponto dela precisar de uma hospitalização, porque possivelmente ela colocou os outros ou a si em risco. Então, basicamente, as pessoas que têm uma cognição intacta, similar às pessoas sem transtorno psiquiátrico, elas têm muitos anos de educação e poucas vezes foi hospitalizada. Já as pessoas com a cognição moderada, elas têm muitos anos de educação e muitas hospitalizações, acima de 2,5. Porém, as pessoas que têm poucos anos de educação e são mais velhas, acima de 60 anos de idade, elas apresentam um deterioro cognitivo severo. E as pessoas que têm menor anos de educação e são mais jovens, elas apresentam uma trajetória cognitiva moderada. Então, vocês podem ver, se até mesmo a cognição é heterogênea, a trajetória também é heterogênea, porque o grupo de pessoas com a cognição moderada está aqui e está aqui também. Então, é um achado bem interessante no ponto de vista clínico, porque você vê bastante heterogeneidade em relação a isso. Esse aqui é um paper publicado esse ano, em junho desse ano, na European Neuropsychopharmacology, que é uma parceria da universidade que eu trabalho, da URGS, né, junto com a Universidade de Barcelona, com a Silvia Moretti, que é uma grande amiga minha. E aí a gente
teve uma pergunta aqui. Pessoas com primeiro episódio psicótico, elas têm uma trajetória cognitiva estável ao longo do tempo? A gente sabe que pacientes com primeiro episódio psicótico pode ter alterações cognitivas, mas a gente não sabe se isso é estável ao longo do tempo, se se mantém, né? E uma vez que o paciente com tal perfil cognitivo vai continuar estável, se vai mudar, por exemplo, o paciente com a cognição prejudicada vai continuar com a cognição prejudicada ao longo do tempo, ou ele vai melhorar, ou quem está com a cognição boa vai piorar, o que é que acontece, certo? Então, basicamente, a gente acompanhou 20... Eu não lembro exatamente o N da amostra, 200 pessoas, 300 pessoas, eu não lembro exatamente, desculpa. Mas, basicamente, nós avaliamos se essas pessoas vão se manter estáveis ou não em relação à cognição. Então, achamos, utilizando algoritmos de machine learning, que existiam 2 grupos diferentes de pessoas com primeiro episódio psicótico em termos cognitivos. Um com a cognição intacta, similar às pessoas sem um transtorno psiquiátrico, e outro a cognição seletivamente prejudicada. Isso no primeira vez que eles tiveram um episódio psicótico foi internado no hospital de Barcelona, certo? No Hospital de Clínicas de Barcelona. Após 2 anos, eles foram avaliados de novo, foram feita a mesma bateria neuropsicológica. E encontramos de novo os mesmos 2 grupos, com a cognição intacta e com a cognição seletivamente prejudicada. Mas aí, olhando mais ao fundo, nós verificamos que uma parte dos pacientes melhoraram ao longo do tempo. Dos 64 pacientes que tinham a cognição seletivamente prejudicada, 35 deles, quase a metade, ficou com a cognição intacta depois de 2 anos do primeiro episódio psicótico. Porém, 7 pessoas que tinham a cognição intacta após o primeiro episódio psicótico, 7 deles pioraram após 2 anos, certo? Enquanto outro grupo, ou uma outra parcela, ficou estável ao longo do tempo. Quem tinha a cognição seletivamente prejudicada continua com ela seletivamente prejudicada, com alguns domínios ruins, outros bons, em termos de desempenho, e 43 pessoas que tinham a cognição intacta continuaram com ela intacta ao longo de 2 anos. E o que explica isso? Essa heterogeneidade tão absurda. O que explica é a idade de início do transtorno, do primeiro episódio psicótico, a reserva cognitiva, que é um conceito que foi desenvolvido em 2002 por Stern, não lembro exatamente o ano, que pode explicar que podem ser fatores protetivos para essa estabilidade ao longo do tempo. E também a gente viu efeitos do tratamento, que a redução de sintomas negativos e o melhor funcionamento psicossocial fazia com que as pessoas mantivessem estáveis ao longo do tempo ou melhorassem sua cognição após 2 anos. Então, existe um campo que está engatinhando chamado de psicologia ou psiquiatria de prevenção, que é basicamente isso, é o uso de inteligência artificial para prevenir piores desfechos. Então, essa pesquisadora espanhola, junto com outros pesquisadores brasileiros, australianos, publicaram esse paper aqui, chamado de Psiquiatria de Precisão no Transtorno Bipolar, o estadiamento 2.0. Por que estadiamento 2.0? Porque vocês lembram daquele gráfico que eu falava, que os pacientes com transtorno bipolar progrediam a cada episódio de humor? Aquilo dali é um modelo de estadiamento, que existe o transtorno bipolar como tendo estágios de gravidade. E a Estela Saladri propõe o modelo de estadiamento 2.0, uma revisitação desse modelo. Basicamente, o que ela e os demais autores propõem é que o DSM classifica as pessoas com transtorno bipolar. Elas são coloridas, mas ele classifica todo mundo na mesma cor, certo? No mesmo quadradinho.
E o modelo de estadiamento vai dividir essas pessoas de acordo com as suas cores, né? O verde recebe o tratamento 1, o vermelho listrado, o tratamento 2, e o vermelho sem listras, o tratamento 3. Só que a proposta de Salagrim é utilizar algoritmos de machine learning, utilizando dados de genômica, epigenômica, multi-omics, que é um outro campo da genética e sequenciamento de DNA, associado com informações de tecnologia que a gente chama de digital phenotype, que é um fenótipo digital, que é a sua pegada que você deixa nas mídias sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, número de horas que você acessa o telefone, quanto tempo tu tá caminhando, porque tudo isso é registrado pelo teu smartphone, certo? Então, ela propõe um modelo de estadiamento de precisão para cada sujeito, um tratamento específico. Não é o tratamento 1 para os sujeitos verdes, é o tratamento 1A para o sujeito A e o tratamento 1B para o sujeito B, e assim sucessivamente. Aqui é um paper muito interessante, que é um paper publicado pelo Boris Mimael, um pesquisador muito reconhecido na área de transtorno bipolar, que ele tem uma coorte, que é um estudo longitudinal, que ele acompanha filhos de pessoas com transtorno bipolar ao longo do tempo. Então, de tempos em tempos, ele faz avaliação dos filhos de pessoas com transtorno bipolar. Isso são chamadas de pessoas com alto risco familiar, ultra high risk. Então, ele desenvolveu um modelo de machine learning para predizer transtorno bipolar 5 anos antes da doença, entre pessoas que tinham um alto risco para desenvolver transtorno bipolar. Ele tem um website, ok? Vocês podem acessar depois, bem interessante. Aqui é a tradução em português do que é essa calculadora de risco, que basicamente calcula, você preenche você preenche uma série de informações do seu paciente e ele te dá a probabilidade dele desenvolver uma transtorno bipolar. Obviamente, isso ainda está em estágio inicial, isso é uma coisa está engatinhando, não tem uma aplicabilidade clínica ainda. Ele até mesmo explica isso aqui, ó, em aviso legal, não tem aplicabilidade clínica nenhuma, não está validado, nem nada. Você não pode aplicar isso com seu paciente. Isso ainda está no campo da pesquisa. Mas eu queria trazer isso para vocês porque eu acho interessante. Então, basicamente, você aplica uma série de questionários e você preenche os resultados do questionário, algumas informações clínicas e sociodemográficas aqui. Eu preenchi um paciente hipotético, ok? E aqui ele vai me dar a probabilidade dessa pessoa que eu entrevistei de ter transtorno bipolar, que aqui no caso foi 98,65%. Mas se eu mudo um pouquinho, alguma informação, a probabilidade já diminui. E aqui tem toda uma explicação estatística e um sentido clínico para isso, que eu não vou adentrar um pouco, não vou adentrar. Jesus, trava-línguas agora. Eu não vou entrar muito nisso agora, ok? Mas, basicamente, seguindo essa mesma linha de identificação precoce de transtornos mentais, eu tenho um paper publicado no ano passado na Acta Psychiatric Scandinava, que é a proposta também de detectar precocemente o transtorno bipolar antes do surgimento do transtorno, só que nesse caso, diferente da pesquisa do Boris Mimaher, publicada em 2017, aqui a gente trabalhou com uma coorte de nascimento comunitária, ou seja, todo mundo que nasceu na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1992, foram acompanhados por 22 anos. Então, a cada período de tempo, era feita uma bateria de exames clínicos, neuropsicológicos, psicológicos e médicos. E aí foi acompanhado essas pessoas por 22 anos. Então, basicamente, as informações coletadas no perinatal, eu tentei criar um modelo de machine learning para prever transtorno bipolar aos 22, com informações aos 11 anos para prever o bipolar aos 22, com informações coletadas aos 15 para prever aos 22, e informação coletada aos 18 anos para prever transtorno bipolar aos 22 anos. Ok? Então, eu desenvolvi 4 modelos de inteligência artificial para ver se eu conseguia predizer transtorno bipolar, se a máquina, no caso, né, a inteligência artificial, conseguia predizer antes do tempo. E sim, conseguiu, desculpa. Conseguiu, a gente conseguiu
predizer transtorno bipolar nessa amostra comunitária 4 anos antes do surgimento da doença. O Boris Vimaré conseguiu com 5, mas a diferença é que ele tinha uma população de ultra risco, de filhos de pacientes com transtorno bipolar. Nem todo mundo que tem transtorno bipolar, nem todo mundo que tem transtorno bipolar é filho de pais com transtorno bipolar. Por isso que tem essa diferença metodológica e que, particularmente, esse estudo que a gente desenvolveu tem uma maior validade ecológica. Por justamente isso, porque é uma amostra comunitária, não é exclusivamente uma amostra de pessoas em alto risco. Então, é importante detectar precocemente para intervir e prevenir quadro grave da doença. Aqui é o modelo da Anne Duff, que ela também tem uma coorte de alto risco para transtorno bipolar, então ela propõe um modelo longitudinal que explica o surgimento do transtorno bipolar. Vocês podem ver que na infância a pessoa está bem e no meio da infância começa a ter sintomas prodrômicos como ansiedade e alterações no sono, que pode desenvolver ao longo do tempo para transtorno bipolar do tipo 2 ou tipo 1, e que é acelerado pelo uso de substâncias. Por isso que é importante prever transtornos psiquiátricos antes do surgimento, para que a pessoa possa ter uma melhor qualidade de vida e possa ter uma vida plena e abundante. E qual é o futuro de tudo isso? O futuro de tudo isso é a interseção entre psiquiatria, psicologia, saúde mental digital, uso de inteligência artificial com informações coletadas em tempo real por smartphone e outras coisas. Tá? Então, esse paper é publicado em 2018 da Annual Review of Clinical Psychology, que explica sobre a aplicabilidade de inteligência artificial para psicologia clínica e psiquiatria. Também um outro editorial, tem muitos editoriais, que é uma área muito efervescente, que falam sobre o futuro da psiquiatria digital. Então, esses autores vão abordando qual é o futuro da psiquiatria digital, quais são os percalços, o calcanhar de Aquiles da psiquiatria digital, quais são os aspectos éticos e metodológicos que devem se ter em mente nessa área, sigilo de dados e etc., como desenvolver, como utilizar algoritmos de machine learning de forma ética e segura. Também outros editoriais falando sobre digital phenotype, que é aquilo que eu falei para vocês, sobre a sua pegada digital no universo digital, que também precisa de algoritmos de machine learning para processar essas informações. Esse aqui também é um outro campo que tem surgido, que também bebe da inteligência artificial, que é saúde mental, da telesaúde mental. Então, é uma área muito efervescente, vocês podem ver pelo número de editoriais que se publicam, né? Obviamente, o uso de inteligência artificial não vai substituir jamais a avaliação clínica, porque a avaliação clínica é padrão ouro para qualquer intervenção, e o acompanhamento longitudinal, acompanhamento dessas pessoas ao longo do tempo é primordial, certo? O ideal é termos informação dia a dia dos nossos clientes e pacientes, e não somente uma vez por mês ou uma vez por semana, principalmente que muitas vezes tem viés de memória, né? O uso dessa tecnologia é muito importante para casos em que a pessoa que tem algum tipo de transtorno mental mora em regiões muito remotas, né, como regiões remotas da China, Canadá, Rússia. E informações via smartphone, ela pode fornecer um padrão longitudinal e de comportamento em tempo real, para que assim você possa identificar a trajetória de doença, a trajetória do transtorno psiquiátrico daquela pessoa. Se vai ter uma trajetória mais perniciosa, mais prejudicada, se vai ter uma trajetória mais contínua, ou se vai recuperar ao longo do tempo os seus sintomas, e etc. Então, a perspectiva futura é que tanto os estudantes quanto os profissionais de saúde possam ser treinados a usar tecnologia e a entender o mínimo de tecnologia, de machine learning, de inteligência artificial e começar a utilizar isso na sua prática clínica. O futuro dos ensaios clínicos, que é um tipo de delineamento de pesquisa
em que se utiliza, que é o top na hierarquia de evidência para avaliar intervenções em saúde, devem começar a coletar dados em tempo real, e a ONU, a OMS e outras instituições científicas, elas devem debater sobre os aspectos éticos da aplicabilidade dessa tecnologia para eventos futuros, para predição de doenças, para avaliação de criminalidade, etc. Certo? Para encerrar, eu trouxe para vocês algumas coisas que já estão chegando na parte clínica, certo? Isso aqui é uma empresa que trabalha com esse novo padrão de atendimento de cuidados em saúde mental de precisão. É uma empresa aqui da Europa, que tem filial também nos Estados Unidos, certo? Então, basicamente, eles analisam dados no mundo real, claro, com consentimento dos seus usuários, né? Avaliando exercício, terapia cognitiva comportamental digital, uso de medicações específicas, etc. Porque a ideia deles é que o uso em saúde mental digital em precisão seria o ideal para eliminar a tentativa e erro em saúde mental. Porque muitas vezes os pacientes não respondem na primeira vez a um tratamento psicofarmacológico. Então, muitas vezes tem que trocar a medicação A pela B, pela C, pela D, e isso gasta muito dinheiro, tempo do paciente, ele pode perder o acompanhamento e pode ter um desfecho muito grave do seu quadro clínico. Por essa razão, os pesquisadores têm tentado fazer desenvolver essa chamada saúde mental digital, para conseguir predizer uma trajetória de doença, de transtornos específica e poder tratar adequadamente. Então é isso. Obrigado. Tentei falar no tempo que deu. Temos ainda basicamente 11 minutos para perguntas. Vocês viram meu e-mail, qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo por e-mail também, se eu não conseguir responder todas as perguntas, ok? Obrigado, professor, pela excelente contribuição mais uma vez, né? Nós temos aqui algumas perguntas, né? Antes de partir para as perguntas, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao Dr. Evaldo Onf, né? Ele que patrocinou esse evento, que tem trazido tanta contribuição científica aí para a gente, tá certo? Eu vou trazer uma das perguntas, foi enviada por um participante aqui no meu privado, porque infelizmente ele não consegue colocar a pergunta aqui por ser um dos organizadores do evento. Mas a sua dúvida é: qual o nível de familiaridade e conhecimento em programação que alguém precisa ter para começar a pesquisar nesta área de inteligência artificial e transtornos mentais? Vixe. Difícil, assim. Depende muito também como posso dizer, do nível que você está na carreira acadêmica, né? Isso vai variar muito. Então, se você é iniciante na carreira acadêmica, então você tem que ter uma formação em programação básica, assim, em algum software bem utilizado na academia, software gratuito, posso falar o nome, porque é gratuito, o R ou Python, né? Então, tem diversos cursos gratuitos na internet, e que você pode começar a aprender um pouco também de análise de dados, etc. E é basicamente isso. Então, você tem que aprender realmente a botar a mão na massa e mexer, assim, né? Principalmente se você estiver no início da carreira, e para você conseguir ter uma inserção nesse campo. Não sei se eu fui claro. Perfeito, professor. Obrigado pela resposta, né? Não sei se o senhor já consegue acompanhar, mas alguns dos nossos participantes têm parabenizado a sua fala, né? E o seu excelente trabalho aí no nosso chat. E nós temos uma pergunta que já foi respondida também pela organização, mas que gostaríamos de trazer em debate nesse tempo que temos, né? A colega chamada Natália, ela perguntou: nos estudos em inteligência artificial e bipolaridade, o nível de atividade física dos indivíduos tem sido considerado? Sim, boa pergunta, até porque o transtorno bipolar, alguns
pesquisadores têm dito que é um transtorno do ritmo circadiano, certo? Então, a alteração do teu ritmo biológico, do teu ritmo circadiano, está muito associado com os episódios de humor e etc. Então, seria muito importante ir avaliar ah, o nível de atividade física, porque, já que o nível de atividade física pode variar de acordo com o episódio de humor. E sim, já se tem feito a avaliação de nível de atividade física de acordo com os episódios de humor. Obviamente que no campo da depressão, do transtorno depressivo maior, isso já está muito mais consolidado, né? O uso da avaliação de atividade física e o transtorno depressivo maior. E a aplicação disso com inteligência artificial. Perfeito, professor. Tem mais uma pergunta. Essa pergunta, ela não havia sido respondida ainda, houve um equívoco, né? A que foi respondida foi essa. Foi algo que o senhor já havia trazido no início da apresentação, mas como a colega ficou com dúvida, se o senhor puder novamente falar um pouquinho, em relação às doenças neurológicas progressivas. Tem algum estudo que envolva a IA? Tem, só o que tem. Só o que tem. É o que se mais tem. Então, se tu colocar... é porque a maioria da literatura está em inglês, né? Então, se tu colocar Artificial Intelligence, entre aspas, no PubMed ou no Google Scholar, e dar um espaço e colocar, sei lá, qualquer doença neurológica, vai ter. Vai ter de Alzheimer, vai ter de Parkinson, vai ter de demência de corpos de Levy, vai ter várias coisas. Principalmente em coisas de neuroimagem, certo? Se utiliza muito inteligência artificial para leitura de neuroimagem. Vamos lá. Tem mais uma pergunta, que é do Francisco, né? Ele colocou: as features utilizadas no ML, nas pesquisas apresentadas, são apenas variáveis individuais, isto é, influência eventos contextuais, como situações de vulnerabilidade e contextos de risco, e o tempo neste contexto. Entrarem como input na IA também? Sim, mas também, Francisco Ângelo, não sei se chama Francisco Ângelo, também tem modelos de machine learning que utilizaram, além disso, desses dados puramente clínicos, podemos dizer assim, também dados biológicos, neuroimagem, etc. E como também disse em um dos slides, que a genômica, os multiomics, né, têm sido cada vez mais estudados e agora estão estudando multiomics, genômica, dados genéticos, sequenciamento de RNA e etc., associando isso com algoritmos de machine learning e os dados clínicos e sociodemográficos. Então, a ideia é fazer uma avaliação global dos indivíduos, entende? Tanto de aspectos biológicos, quanto comportamentais, quanto socioeconômicos, porque sabemos também que transtornos psiquiátricos são muito associados à vulnerabilidade socioeconômica também. Enfim. Excelente, professor. Mais uma vez, eu agradeço, né?